Eu desde criança sempre quis criar jogos, mas basicamente as pessoas têm medo de criar um jogo porque acham que é muito difícil, muito complicado, mas eu vou fazer esse vídeo só pra mostrar pra vocês que não é tão complicado quanto parece. Memory broken, the truth goes unspoken. I've even forgotten my name. I don't know the season or what is the reason I'm standing here holding my breath. Primeiro você precisa entender o que tem por trás de um jogo. Basicamente são coisas bem simples. É apenas duas palavras. Sim ou não, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, 0 ou 1. É basicamente isso que todos os jogos se definem. E você também precisa entender basicamente as variáveis, que as variáveis basicamente resumem todos esses zeros em uns em um só código. E esses códigos basicamente estão por trás de todos os jogos. Pois é, mas existem vários códigos diferentes, resumidos de vários jeitos diferentes. Mas eu vou falar aqui do Pocket Code, que vai ser bem mais simples de explicar. Vamos supor uma porta. Basicamente eu quero que quando o personagem chegue na porta e aperte tal botão, basicamente a porta abra. É simples? Tá bom, bem simples. Vamos supor que quando você aperta o botão, basicamente vai definir o Enter para 1. E depois de alguns segundos vai definir para 0. Basicamente ele só vai enviar um sinal. E quando a porta receber esse sinal, se tiver colidindo com tal personagem, basicamente ela vai abrir. Só que o personagem pelo menos tem que ler também que essa porta está aberta. Por isso você bota na porta: quando a variável Enter for igual a 1 e a porta for igual a 0, ou seja, a porta vai estar fechada, definir porta para 1. E você bota pro sprite para mudar o sprite dela para aberta. Pô, Loi, agora eu quero criar uma outra porta. Basicamente você não pode só copiar essa outra porta e basicamente colar em outro canto, porque basicamente o código vai ficar todo quebrado. Basicamente quando você for dedicar a cada tal porta, basicamente os códigos vão bugar e todas as portas vão abrir juntos. Loi, por que isso acontece? Porque basicamente quando você tá colidindo com tal porta e aperta para ela abrir, ela define para 1. E na outra porta tá escrito a mesma coisa, que quando definido para 1, basicamente a porta também vai ficar aberta. E basicamente vai criar basicamente todo um negócio estranho. Graças a isso você tem que... cada porta que existe em tal lugar você tem que botar uma variável diferente. Exemplo, essa porta, vou definir para... Essa porta vai se chamar porta 1, a variável dela vai ser a porta 1. Essa daqui vai ser a porta 2. E tal porta vai ser porta 3. Você basicamente vai poder criar várias variáveis para definir várias portas. Basicamente o que você tá vendo é várias linhas. O computador basicamente lê essas linhas uma por uma. Só que no Pocket Code é bem diferente. Em vez de linhas... ele tem uma interface mais bonitinha, mais simplesinha, então é bem fácil de você poder entender as coisas no Pocket Code em si. Tá bom, como eu tô usando o sistema das portas, eu vou criar uma chave. Pois é, Loi, e agora? Como é que eu vou fazer tal porta só abrir com tal chave? Você bota aqui quando o personagem pegar tal chave, quando o personagem tiver com a chave, basicamente vai definir chave para 1. E você bota em tal porta que ela só vai abrir se chave for igual a 1. Basicamente se o personagem não tiver com a chave, não vai acontecer nada. Até porque a porta não foi programada para abrir sem a chave. Aí você bota só quando o personagem pegar tal chave que vai abrir tal porta. Ah, Loi, mas e agora? Você não falou como o personagem está andando, basicamente. X e Y. X positivo é direita, X negativo esquerda, Y positivo cima, Y negativo baixo. Você bota que quando esse botão for tocado, vai definir andar direita para 1 e vai se repetir até parar de tocar no botão. E quando ele parar de tocar no botão, vai definir para 0. Você bota no personagem também que quando andar direita for 1, repetir até andar direita for 0 e vai ficar alterando o X dele. Pois é, X direita menos X esquerda. Basicamente com cima e baixo é a mesma coisa, só que X positivo é cima e X negativo é baixo. Na maioria das vezes quando uma pessoa vai criar um jogo, basicamente ela fica toda confusa, se perde com muitos botões que ficam na sua tela e basicamente elas só desistem, porque acham que é muito complicado e que não vai aprender. Mas seu primeiro jogo normalmente vai ser uma bosta. Basicamente você vai poder começar tipo de qualquer jeito bem merda, mas com o tempo você vai aprendendo, vai entendendo que tal coisa faz tal coisa acontecer. Basicamente que quando você faz isso você tá fazendo errado, quando você faz aquilo você faz certo. Basicamente com o tempo você vai aprendendo com os seus erros e você vai melhorando ao longo do tempo. Eu faço jogos no Pocket Code há basicamente só um ano e tipo, eu evolui disso
pra isso. Antes que você pense, pô, não mudou muita coisa, mas tipo, porra, melhorou pra caralho, tá ligado? Tipo, antes era uma merda e agora tá bem lindo, basicamente. Olha só isso, velho. Isso é basicamente o básico dos jogos, tipo condições e variáveis. Basicamente nos jogos vai ter muitas coisas a mais, tipo partícula, sombra, física, colisão. Vai ter muitas outras coisas, mas com o tempo você vai aprendendo. Com determinados vídeos você vai entendendo como cada coisa funciona e tudo mais. Isso foi basicamente um vídeo aleatório que eu fiz pessoalmente, não tem nenhum motivo. Sei lá. Falou.